Olha só, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Gilmar Pereira. Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia comunidade de São Miguel do Passa Quatro. É um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio São Miguel, uma rádio importante, uma rádio comunitária, faz um trabalho belíssimo. E parabéns para você também de estar mostrando esse programa todos os sábados, né? A gente acaba que descobre muito das pessoas que estão no meio da gente aí, que a gente não sabe, né? A vida do dia a dia, como que foi a infância, tudo, né? É muito importante, viu, Cássia? Que bom, muito obrigada. E hoje eu quero descobrir a sua rotina aí, a sua história. Hoje promete, meu povo. Olha só, você que é aqui da cidade já sabe, então dispensa a apresentação, mas você que nos ouve por outros lugares do Brasil e também pelo nosso canal do YouTube, o Gilmar, além de ser produtor agropecuário, é também o nosso prefeito. Hoje a prosa está garantida. Vamos ouvir várias histórias da infância do Gilmar. Falaremos também sobre o trabalho agropecuário e um pouquinho da sua trajetória política. Simbora, pega a pipoca e venha prosear conosco. Muito bem, então vamos começar a nossa prosa, Gilmar. Eu quero começar lá atrás, relembrando o passado. Quando você era criança, você era uma criança agitada, como que era, Gilmar? Eu sou de uma família de 7 irmãos, né? Sou o mais velho dos irmãos, né? Nós é 2 homens, 5 mulheres, né? Eu tive uma infância até os 12 anos no município de Bela Vista, mas divisa aqui com Silvânia, né? Na beira do rio Passa Quatro. Eu nasci na cidade de Bela Vista. Meu pai tinha fazenda naquele município. E assim, eu tive uma infância muito boa de brincar com os meninos vizinhos, tomar banho no córrego, né? Pescar de peneira, jogar peteca, né? Eita, coisa boa, hein? Então tive uma infância boa, mas muito dura também. Trabalhei bastante, desde criança. Naquele tempo as coisas eram diferentes de hoje, né? Mas eu tenho boas lembranças, porque a minha alfabetização eu comecei com a dona Helena, esposa de seu Libertino, aqui no colégio estadual, aqui em São Miguel do Passa Quatro. Depois criou uma escola na zona rural lá. Fui aluno da minha mãe, depois de um primo meu, Carlos, do tio Felizmino. E depois eu tive a Crisolita, que foi minha professora do 4º ano primário. E aí depois foi para a 5ª série, em Cristianópolis, e assim foi, né? Até o 2º grau no Castelo Branco, em Goiânia. Mas voltando lá na infância, eu fiz de tudo na infância, na adolescência. Eu já trabalhei muito com carro de boi, com moagem de cana. Começou a trabalhar com quantos anos, Gilmar? Quando eu tinha 7 anos, eu já comecei a aprender a tirar leite na mão. Meu pai pegou umas novilhas do tio dele, os etiófilo, e eram umas novilhas girchitinhas. Eu aprendi a tirar leite, umas mais modas. Em Deus, 7 anos eu já tirava leite, já tratava de porco, já carregava comida para a roça, puxava cavalo de carpideira, né, naquele tempo, e até trabalho de ferramenta também, né. E quando fazia umas artes, os pais eram rígidos, davam uma bronca, puxava a orelha? Minha mãe não batia não, mas dava tanto conselho bom, orientava a gente demais, assim, as consequências das coisas erradas, né, e das certas. E meu pai era mais duro, ele não batia também não, mas chegasse a bater era para valer. Assim, eu e meus irmãos, acho que nós apanhou muito pouco por aquela época, sabe? Nós subíamos em pé de angá, o outro cortava a árvore com a gente em cima. Essas brincadeiras doidas. Essas sabe? eram as artes. Eram as artes, né? Nós tomava banho no rio Passa Quatro, montada a cavalo. E os rios com enchente, nós entrávamos. Então, foi muito importante, muito bom, assim. Foi uma infância tranquila. E a gente teve um privilégio que naquela época a gente não conhecia as coisas que tem hoje, né? Que leva para o mau caminho, as drogas, essas coisas. Então, naquele tempo não tinha o celular, né? Quando tinha que comunicar com alguém distante, como que fazia, Gilmar? Eu lembro direitinho que o maior meio de comunicação era o rádio, né? Quando alguém daqui ia para Goiânia fazer um tratamento, de tarde, no programa Morão da Porteira, do Claudinho Silveira, 5 horas da tarde começava o programa, passava as notícias de quem estava em Goiânia. Era o rádio naquela época, não tinha outro meio, né? Ou senão você montava num cavalo, uma bicicleta e ia no vizinho dar a notícia, né? Ou pegar a notícia. Os tempos mudam demais, né, Gilmar? Mudou, teve uma evolução muito grande. A informação que eu recebo hoje em um mês, capaz que meu avô gastava mais de 1 ano para receber ela, né? Então, as coisas modernizou demais, mas precisa modernizar, né? E é
importante essa modernização, né? É importante. Na minha juventude, eu amancei cavalo, amancei boi de carro. Eu fiz de tudo da zona rural. Eu derrubei mato, plantei roça. Colocava a mão na massa mesmo. Para valer mesmo. De tudo de roça eu já fiz. Roça a pasto, fazer cerca de arame. O que você pensar que é de roça, acho que não tem nada que eu não fiz, não. Ah, com certeza assim, não, viu? E eu, o filho mais velho, né, foi assim, muito ligado a meu pai no serviço, junto com ele, me ensinou muita coisa boa, me ensinou a trabalhar, isso foi muito importante, né? Com certeza. E na escola, você gostava de estudar, Gilmar? Como que era o Gilmar aluno? O Gilmar aluno era um aluno comportado, estudava, mas não gostava muito da escola, não, sabe? Sei. É porque sabia que tinha necessidade, tinha que ir, mas não era aquele aluno que tinha amor na escola, não. Sei. E aí você terminou o ensino médio, né? Terminei. E aí você decidiu que ia trabalhar com a agropecuária mesmo. Aí eu estava em Goiânia, né, estudando, aí vim para a roça ajudar meu pai. Foi numa época que ele ficou doente, tinha plantado muita roça, tinha muito feijão para arrancar, e um tio meu, tio Américo, foi arrancar. E aí eu vim e eu conheci a Terezinha aqui na escola de São Miguel do Passa Quatro, ela foi para Goiânia, eu fui lá, nós encontramos umas 2 vezes só. Aí quando nós voltou os dois, nós começamos a namorar, né? Eita, eu quero ouvir essa história, hein? Primeiro, por que você foi para Goiânia? Eu fui para estudar, porque não tinha, aqui em São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis, que é as duas cidades mais próximas, tinha só até a 8ª, naquele tempo era a 8ª. O primeiro, o segundo e o terceiro ano você só fazia fora daqui, né? Ah, meu Deus. Nossa, foi uma jornada difícil, hein? Uma jornada difícil. Aí foi eu e a Gilda, o Lacemar e a Nilva, os 4 irmãos, depois foi a Maria, e assim foi sucessivamente, foi todos para Goiânia. A gente foi morar lá, estudar, né, e trabalhar. E aí sair de Passa Quatro para ir para Goiânia deve que foi uma diferença grande demais, hein? A diferença é grande, né? A convivência, a agitação da cidade grande, tudo é diferente. Assim, às vezes eu tava assistindo televisão, vi uma vaca berrar, as coisas da roça, aí o coração batia forte. Batia assim, né? E foi aí que você terminou o ensino médio e voltou. E voltei. E aí que começou a história com a Terezinha. Aí uma Terezinha namorou, casou, né, em 82, dia 20 de novembro de 82, vai fazer 40 anos no próximo novembro. E aí desse casamento veio o Rodrigo, Ana Maria e o Romário. E hoje nós temos 5 netos. Tem a Ana Clara e o Luiz Miguel, da Ana Maria, tem o Caio, que é do Romário, e tem o João Gregório e o Pedro Gregório, que é do Rodrigo, os 2 netos mais novos, né? Dos 5 netos, tem uma neta e 4 netos. E é uma coisa que eu dou muito valor, né, na família, para mim a melhor coisa que eu tenho é a família, né? Ah, isso é bom demais quando muito reúne apegado, todo mundo, né? E assim, o legado que a gente deixa para eles é de honestidade, de trabalho, né? De sinceridade, né? Franqueza, né? Não enganar as pessoas, não deixar isso, é que eu quero deixar para eles, é o que a gente tem feito, né? E aí eu vim morar em Passa Quatro, fazenda Córrego das Vacas, aqui a 2 quilômetros da rádio, né? Na nascente do córrego, passa na cidade, e aí comecei a tirar leite do meu sogro, e tocar umas roças, e fui juntando umas coisinhas, comprei um gadinho, foi até que compramos terra, né? E graças a Deus estamos aqui até hoje, vivendo bem, né? História boa. E aí, em 88, veio a emancipação de São Miguel, né? Aí vem a história política da gente, né? E eu quero conhecer essa história. Antes disso, olhando assim para trás, o que você sente mais saudade? Eu sinto muita saudade, assim, de eu e meus primos brincar de cirquinho, né? É umas brincadeiras que fica, né? Naquela época, a gente criou passarinho, né? A gente pegava os canarinhos, curió, punha na gaiola, via cantar. Aquilo pra gente era muito bom, só porque a gente tava fazendo uma coisa errada, né? Naquela época, a gente não tinha essa orientação que tem hoje, né? Mas eu tenho muita saudade das brincadeiras, futebol, né? Da gente, o tempo de menina é bom demais, né? Isso a gente não esquece, né? Fica registrado pra sempre, Fica registrado. Né? E aí, quando é que surgiu a vontade de entrar pra política? A vontade de entrar para a política, parece que isso a gente nasce com ela, né? Aí quando emancipou São Miguel do Passa Quatro, em 88, a gente criou a cidade aqui, foi em mês de maio que emancipou. Aí eu me candidatei a vereador, né? Por participar, tá no meio, né? Os companheiros chamou. Fui, graças a Deus, fui bem votado, fiz um trabalho sério,
um trabalho sério de oposição e de situação, né? Nós tomamos posse em 89, depois, na próxima eleição, candidatei de novo, fiquei de primeiro suplente, questão da legenda, teve 2 vereadores que teve menos voto que eu, foi vereador, e eu sempre militei na política, coordenei 5 campanhas de prefeito aqui, das 5 nós ganhamos 3, aí a Terezinha na terceira eleição que teve aqui, que foi a irmã Célia e o Elcio, ela são candidatos e ela teve 5 mandatos. Nós demos muito para São Miguel do Passa Quatro, para essa comunidade que mas foi bem sucedido, graças a Deus. Tanto você quanto ela tem uma história aí muito bonita na política, né? Então, a história de seriedade, para você ter noção, quando a irmã Célia foi eleita, a Terezinha foi eleita numa outra chapa. E a Terezinha deu amparo para ela, todo apoio, foi presidente da Câmara. Nós sofremos muito, mas para fazer as coisas corretas, certas. Mas graças a Deus isso só beneficiou, né? A gente foi muito perseguido naquela época, mas deu tudo certo, né? Que a gente bom, venceu. Né? Deu tudo certo. E você sempre teve esse instinto de liderança? Desde jovem, você já corria, vamos fazer isso, isso? Sempre tive. Isso veio comigo, né? Assim, eu lembro quando a gente ia a pé para a escola, a gente já liderava, né? Fala, hoje nós vamos jogar assim, um time assim. Isso vem da gente, né? A gente não percebe isso, mas todo mundo tem, né? Uns tem mais, né? Então, eu sempre tive esse espírito, né? De liderança, de estar no meio. E sempre gostei de estar em contato com as pessoas, né? Conversando. E assim, sempre acompanhei a política nacional e até internacional, no estado, sempre a gente acompanhou, porque gosta, né? A gente faz uma coisa que gosta, né? E eu imagino também que é muito difícil. Tem os seus pontos positivos, mas também tem os pontos negativos, né? Tem os pontos negativos e assim, você precisa ser muito autêntico, muito firme, muito duro, porque os pontos negativos você não pode deixar de te derrotar, né? Quais são os pontos negativos que, ao seu ver, Gilmar? Os pontos negativos, às vezes, a comunidade espera uma coisa de você não tem condição de fazer aquilo, né? Às vezes, vem coisa para você, alguém pensando que ele tem que ser beneficiado para ele. E política não é assim. Política você tem que beneficiar a comunidade no geral. O que você faz para Pedro, você tem que fazer para Paulo, né? Eu entendo assim, né? E acho que tem que ser assim. Não pode ter um grupo mais privilegiado do que o outro, né? E assim, é uma coisa muito importante da política, eu acho que os outros falam da política, mas a política tem que ter ela em qualquer lugar, qualquer dia, porque política você tem dentro da sua casa, né? Tem que ter, não tem jeito. Precisa melhorar cada dia, aperfeiçoar mais e fazer uma política cada vez mais que beneficie as pessoas. Eu gosto muito de política pública, uma coisa que se torna política pública. Eu hoje estou num mandato, vem outro, ele não tem jeito de mexer naquilo, né? Ele tem que continuar, né? Tem que dar seguimento. Né? Tem que dar seguimento. Muito bem, Gilmar. E olha só, lá na sua casa tem muita coisa boa, muita horta, muitos animais. Como que é a rotina? A rotina é uma rotina boa. Sempre eu tive uma rotina de levantar cedo, ir pro curral, tirar leite, depois ir a fazer das outras coisas, né? Eu gosto muito de planta, né? Sempre plantei muito arroz, né? Hoje acabou esse negócio de plantar arroz, mas já plantei muito arroz, feijão. Eu tenho um pedaço de terra arrendado para soja, mas a gente planta milho para fazer silagem para o gado, que continua tirando leite ainda. Mas eu sempre tive mandiocal, a gente tem limão plantado, tem banana. Eu sempre gostei da roça, né? Gosto muito de preservar também, de um lado e outro do córrego lá. Tem 50 metros de cada lado, tem lugar que dá até mais que virou mato. Eu tenho foto aérea lá, quando eu cheguei lá era tudo limpo, né? A gente tem uma reserva lá em condomínio de 5 herdeiros, ficou tudo junto, inclusive a minha ficou separada da minha terra, mas para ficar melhor a reserva, né? E depois dessa reserva, em torno da nascente lá, o córrego nunca mais secou. Às vezes, setembro, outubro, costumava lá na represa esgotar a água, ela parar de correr. Depois disso, que essa reserva encorpou e vegetou lá, nunca mais aconteceu, porque chove e filtra, né? Quando é na época que mais precisa, ainda tem água de reserva ainda, né? E também, em 2012, eu fiz um plantio de umas fruteiras do Cerrado lá. E engraçado, né? Na época, tem árvore que vai dar fruta só depois que você morrer. Você acha que isso compensa? Eu falei, não, eu quero plantar. É pequeno, é só 1 hectare lá.
Mas eu tenho de tudo do Cerrado lá produzindo, né? Sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, eu plantei as primeiras mudas lá. Que mudas que tem lá, Gilmar? Que frutos que tem? Lá nós temos baru, nós temos piqui, nós temos cagaita, mangaba, guapeva, goiabinha araçá, nós tem bacuari, tem genipapo, tem murici, tem infinidade. Eu tenho 100 pés de araticum lá, né? Vocês comercializam também esses frutos? Comercializou, que às vezes não dá conta de consumir tudo, né? Sempre a Terezinha trazia mangaba para feira. Esse ano não comercializou, não sei se foi a política, a prefeitura que não deixou, não deu tempo, né? Mas comercializa. Assim, quem vai lá na lavoura visitar e tem fruta, eu nunca cobrei nada, sabe? Mas quando a gente pega assim, leva para a cidade, às vezes vem gente de outra cidade, de outro município, a gente vende, mas o que a pessoa come lá e pega lá, a gente nunca cobrou, né? Mas a importância maior é um conhecimento, né? Que tem muitas frutas que meus netos não conheceu. E eu fui criado numa região do Cerrado, né? Ia buscar vaca para apartar. A vaca naquele tempo você tirava leite só cedo, aí apartava elas à tarde. Eu comia o jatubazinho do campo, né? A banana do Gravatar. O Gravatar dá uma banana muito gostosa. Ela é um pouquinho ácida, mas muito boa. E eu passei a gostar. E tive a oportunidade, tinha um pedaço de terra degradado lá. Eu fiz um curso em Vianópolis, de fruteira do Cerrado, né? Aí resolvi plantar, né? E na época, a Embrapa e a Emater de Goiânia deu apoio, né? Teve agrônomo e fornecia um pouco de muda. E as mudas que não tinham, eu fui pro Cerrado, peguei semente, como oraticum. Pra você ter uma noção, o murici, ele gasta 9 meses para nascer. O araticum, você planta ele numa águas, ele nasce na outra. É um ano. Nossa! Só que acha que demora muito para produzir, mas não é. Tem, por exemplo, lá o piqui produziu com 5 anos, o murici produziu com 3, o araticum com 4, então não é tão demorado. Não, e sem contar que a gente também planta pensando nas próximas gerações, né? Justamente. Pensando no meio ambiente, né? Que é importantíssimo. E essa lavoura lá teve um significado muito grande, que a gente nem tinha noção. Eu já saí em rede nacional de televisão umas 4 vezes, né? Por causa da lavoura. Que coisa boa! E assim também já recebi os alunos da escola aqui lá, né? O maior prazer que eu tenho é de conversar com os meninos, com os adolescentes, com as crianças, as perguntas que eles fazem, e eles ficam bem ligados, né? Na época de mangaba, foi uma turma lá, eles comiam e perguntavam, cada árvore que eu chegava debaixo, eu explicava para eles. É importante demais a gente valorizar o nosso bioma, né? O Cerrado é rico demais, então a gente tem que cuidar e plantar e fazer... Dá muitos frutos, né, Gilmar? Precisa sim. E assim, é um pingo de água no mar, mas é um pingo de água, né? E de lá já saiu várias sementes, muda, por exemplo, o Leomar, lá meu primo, filho de Zezico, ele fez uns 500 mudas de mangaba, goiabinha, araçá. Acaba que dissemina um pouco, né? Sim, pois é bom demais, né? Muito bem, e olha só, qual desses que você gosta mais, Gilmar, desses frutos que você citou? Tem um preferido? Fruta, assim, pra gente comer ela natural, eu gosto da mangaba. Eu costumo falar assim, Cássia, que se Deus fez uma fruta melhor do que a mangaba, ele levou com ele. Ele não deixou aqui pra nós, não. Que coisa muito boa. Gostosa. A mangaba, às vezes, tem gente que estranha, porque ela tem que estar bem madurinha, bem molinha, soltando a pele, acabado o leite, ela é muito gostosa. Porque se ela não estiver bem madura, ela tem um leite amarga, né? Às vezes a pessoa não tem costume, come ela meia verde, estranha, não gosta, né? Mas todos são gostosos. Gosto muito também do oraticum, né? Que as favas dele, é muito bom. Muito bacana. E olha só, hoje em dia com a correria, dá tempo de ir lá ver essas árvores de pertinho, pegar essas frutas e comer, ou ficou mais difícil? É um prazer grande. Às vezes, quando você está contrariado com alguma coisa, você vai para lá e começa a andar debaixo das árvores, olhar aquilo, você melhora, né? E eu vim para a prefeitura, eu tenho que confessar que eu fui lá muito pouco, tá sujo, né? Tá mal cuidado, porque eu não tô lá, mas esse ano eu já vou começar a cuidar lá direito, né? Tirar um tempinho para lá também. Na sua rotina, o que mudou mais, Gilmar? Porque antes você que tirava o leite, como é que era? Eu tirava o leite, até na campanha eu continuei tirando leite. Aí depois que eu assumi a prefeitura, eu pus pessoas para tomar conta lá, né? Às vezes eu passo uma semana sem ir lá no curral, né? Porque eu dediquei 24 horas para a prefeitura, eu não matei nenhum dia de serviço. Eu fiquei 4 dias afastado por causa do Covid, sabe? Mas mesmo levou as coisas para me ensinar e tudo.
E eu ficava doente de não estar lá dentro da prefeitura, acompanhando as obras. Às vezes eu saí sozinho, né? Porque não tinha ninguém comigo, não tinha problema, olhando estrada, ponte, essas coisas. Eu gosto demais, sabe, da prefeitura. Quero aqui aproveitar a audiência que esse programa tem, da rádio, para agradecer o que o povo fez para mim. 1 ano de governo foi muito importante, não matei um dia de serviço. Porque assim, Cássia, se eu matar um dia de serviço lá para mim, tem um valor, mas para a prefeitura o dano é muito grande, né? Se você deixar de resolver uma coisa, aquele dia não volta nunca mais, né? Às vezes eu saio visitando dia de domingo aí, as pessoas aí nas fazendas, descubro alguma coisa que, se eu não tivesse ido, aquilo ficava, né? Então, eu gosto de estar no meio das pessoas, estar ouvindo. Eu faço um governo assim de ouvir as pessoas, né? Pra gente errar menos. Errar, todo mundo erra. Eu não sei se eu estou agradando, que às vezes, mas eu quero fazer o melhor para passar quadro, sabe? Sim. Eu quero deixar um legado, um exemplo. E quero daqui 50 anos meus netos andar na rua e as pessoas falar, o vô dele foi prefeito aqui, ele trabalhou muito e não roubou. Que coisa boa, né? Esse eu vou deixar. Esse é o legado que você vai deixar. Vou. Você muito pode ter bacana. certeza. Muito bacana, Gilmar. E olha só, quando você tirava o leite antes ainda na campanha, você acordava cedinho aí umas 5 horas para tirar leite? Eu sempre, 5 horas, eu nunca acordei, eu tô com 63 anos, um dia depois que o sol nasceu. Mesmo? Eu sempre fui levantador cedo e deitador cedo, deito cedo. Mas agora, depois da prefeitura, eu tô deitando mais tarde. Então agora as noites de sono tá sendo mais curta. Mais curta, mas às vezes a Terezinha fala pra mim, você não deixa eu dormir, né? Eu ainda tô com sono ainda. Você levanta, você liga a televisão, você liga o rádio, você começa a fazer barulho, né? Mas eu não dou conta, 5 horas eu tô em pé. Qualquer dia, hoje é sábado, né? Amanhã é domingo, você pode ter certeza que amanhã às 5 horas eu tô levantado. É da minha natureza, é do meu jeito. Eu não dou conta de levantar mais tarde. Até porque você aprendeu a trabalhar assim desde novinho, né, Gilmar? Desde os 7 anos você já tá na lida. Nós moeu cana durante muitos anos, por você ter uma noção, meu pai faz cachaça desde 77. E para moer cana você tem que levantar de madrugada. A gente levantava de madrugada, molia a cana ali, aí ia pro canavial cortar a cana, transportar ela, a lenha, para no outro dia ter aquela mesma rotina. E a gente acostuma, o organismo acostuma com isso, né? Você vê um galizé cantou, um passarinho piou, né? Aí não tem jeito, né? Você acorda, é muito bom você acordar de manhã, assim, com a noite bem dormida, né? Pode ser pouco prazo, mas aí você tem uma disposição muito boa. É verdade. Eu quero agradecer muito a Deus pela saúde que eu tenho, graças a Deus, eu nunca tive um problema de saúde que me deixasse uma sequela, uma coisa assim. Sou muito sadio, passo até 1 ano sem tomar um comprimido. Minha pressão é 13/8, ou 12/8, né? Que coisa boa, né, Gilmar? Graças a Deus, né? Isso a gente tem que agradecer a Deus. E assim também, minha família me ajuda muito, sabe? Meus filhos é muito ligado em mim, na Terezinha. Terezinha é uma pessoa que eu aprendi muito com ela, ela aprendeu muito comigo, e isso ajuda muito, né? É uma caminhada em conjunto, É uma caminhada em conjunto, e você não muda ninguém, você tem que aceitar eles igual eles é. E eu costumo falar que eu gosto de aproveitar as coisas boas das pessoas, né? Às vezes tem uma pessoa que ele tem um lado negativo e 2 positivos. Vamos aproveitar os 2 positivos, né, daquela pessoa. A gente tem que buscar ver esses lados bons mesmo, no né, geral, Gilmar? né? E você citou aí vários trabalhos do campo. Tem um que você gosta mais? Tem. Tirar leite era uma coisa que você gostava muito, Gilmar? Tirar leite acho que é um dos primeiros lugares, mas uma coisa que eu gosto muito é de mexer com gado também, montar a cavalo, né? A coisa melhor que eu acho é montar num cavalo aí, meus netos montar em outros, nós saímos juntos, né? É uma coisa boa do campo. Me distrai, parece que dá um alívio, né? Se você tiver alguma coisa agoniando. Gosto demais de andar a cavalo, já amancei cavalo demais, né? Isso eu acho muito bom. Olha só, Gilmar, você estava me falando que seu avô gostava de contar umas histórias. Conta pra mim essas histórias. Não, meu avô materno, né, sempre, às vezes avô paterno, né, avô materno contava também, mas o meu avô paterno tinha, assim, uma habilidade muito grande para contar história. Eu acho até que ele inventava na hora, se acabasse o repertório, né. Então, o Antônio Gregório de Souza, né, ele ia para lá e ele tinha uma mania de acender um fogo de lenha, né, e aí juntava os netos em roda dessa fogueira e ia contar história, punha mandioca passar na brasa ali, batata, né? E aí ele conta a história pra gente do Carrinho de Ouro, do Pedro Malazar, do Caipora. Aquilo você passava a noite, naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada, era a coisa melhor que tinha, ouvir história dos mais velhos. E minha mãe também contou muita história, que o pai dela contava pra ela.
Meu avô materno, eu tive menos contato com ele, que ele morreu novo, mas eu tenho muita saudade dos meus avôs. Avô não tem mão demais para neto, viu? E hoje em dia você conta as historinhas pros seus netinhos também? Conto sim, eles acham bom, né? Mas é bom demais, né? É um contato muito, muito bom, né, Gilmar? Eu acho que o que uma geração passa para outra é muito importante, Cássia. A pessoa precisa ter raiz, precisa ter berço, porque eu costumo falar que uma família equilibrada é muito importante, né? Passa de pai para filho, para neto, para bisneto e assim vai, né? É a base das nossas vidas, né? É ali que a gente consegue construir e nos edificar, né? A partir daquela base. Eu costumo falar, seu pai, eu lembro dele, eu fui vizinho do seu avô, Sebastião Liluia, e seu pai vinha para a aula a pé, ele andava uns 9 quilômetros a pé. Eu lembro do jeitinho que ele punha o caderno, o livro debaixo do braço, ele era canhoto, ele punha debaixo do braço esquerdo, eu encontrava muito com ele aí. É um exemplo de vida, né? O Zequinha teve uma vida sofrida na infância, na adolescência, trabalhou demais, mas foi um cara que venceu. Isso aí a gente tem que seguir os exemplos do Zequinha. E assim muitas outras pessoas, né, que tem. O Zequinha, eu tenho certeza que ele nunca mandou vocês fazer uma coisa errada, sempre tirou vocês das coisas erradas. Com certeza, muitos conselhos bons que meu pai dá. Inclusive, eu quero até fazer um adendo aqui. E já, logo estará no canal do YouTube. Inclusive, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu deixo aqui o convite. Vá lá conhecer o nosso canal. Lá tem várias histórias. Porque eu acho que nada melhor do que ouvir essas histórias é deixar registrado, né? Porque hoje a gente está aqui, mas logo vai acabar esse tempinho que nós está aqui. E gravando, deixando registrado, fica aí para sempre, né, Gilmar? Precisa ficar... Eu, na minha administração, quero resgatar toda a história de São Miguel do Passa Quatro. Nós tem história boa que precisa ficar aí. Nós teve o Wells, que escreveu uns livros, é importante, traz informação para nós, né? A história precisa ser preservada, né? Precisa. Nós temos um Sobradinho aqui, que os mais velhos todos conheceu. Infelizmente, ele foi caindo, desmoronando, né? Eu quero reconstruir ele, Cássia, para quem não conheceu, conhecer, saber que jeito que era, né? Eu conheci a cidade aqui sem energia, vinha nas festas, né? O primeiro Guaraná que eu bebi foi na festa de São Miguel do Passa Quatro. Vinha num tambor, vinha de Uberlândia, tirava com uma bombinha, que é o Guaraná Mineiro que nós temos hoje, era daquela época. Parece que era o trem mais gostoso que tinha. O dinheiro era pouco, você comprava um copo e dividia com os irmãos. Eita, mas imagina que era bom demais, né? É uma coisa assim, diferente demais. A gente vinha, fazia biscoito, né? Punha na lata e trazia para ficar na festa, até passar. Você vinha na sexta-feira e ia embora na segunda-feira, né? Passava todo final de semana. Nós falava eu largo na Praça Central, né? Tinha umas arvinhas, vassoura, o povo amarrava cavalo e... Era bom demais a festa daquela época, a infância da gente, né? Nós precisamos preservar essas raízes, né, Gilmar? Raízes é importantíssimo, né? A gente sabe que o mundo evolui todo dia, a gente tem que acompanhar a evolução, mas precisa preservar a história, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre religião. Eu sei que você é muito religioso, né, Gilmar? Você sempre foi assim, teve muita fé em Deus desde criança? Minha mãe sempre foi religiosa, ensinou a gente a rezar terço, né? Rezar o Pai Nosso, né? E a gente cresceu religioso, né? E quando eu conheci a Terezinha, ela atuou muito em comunidade de base, essa coisa, então a gente tem uma vivência muito grande na igreja. E eu falo para você, Cássia, e para todos os ouvintes, que a igreja é a melhor coisa que tem, a religião. Eu quero fazer uma parceria muito forte, estou fazendo com os jovens, todas as igrejas, todo segmento, que é o que tira as pessoas da rua. Eu costumo falar que nós temos uma pessoa aqui, o Paulo Henrique, ele não importa de falar o nome dele no ar, né? Eu já conversei com ele. Hoje ele é pastor, está tirando as pessoas da rua e ele era menino de rua. Quando eu fui secretário aqui no mandato da Dona Eleusa, ele pagava dia de serviço que a justiça mandava ele pagar pelas coisas que ele fazia na rua, né? Então, a religião, a educação, a escola é o que forma as pessoas. Não tem jeito de você ser um bom cidadão se você não tiver uma religião, se não tiver uma educação, se não tiver uma formação. Então, parabéns a todos que trabalham na igreja, o segmento da igreja, os pastores, padres. Isso é importante demais numa cidade. É o que vale na vida da gente, é isso aí.
E você todo dia tira um momentinho para fazer sua oração, Gilmar? A gente levanta sempre que você tem alguma coisa que está difícil de resolver, você lembra de Deus, fala, não, mas Deus vai me guiar, o Espírito Santo vai me guiar para me resolver isso. A gente sempre teve fé e apegou nessa fé, né? Às vezes eu não vou nas missas, o tanto que preciso, mas a gente sempre foi de fé. A gente faz parte aqui do SCC, que é um grupo grande e que atuou muito bem. Depois que veio o Covid, esparramou mais as pessoas, mais gente reunia cada 15 dias, né? Uma vez por mês nós encontrava todo mundo. A religião, ela só sameia o bem, né? Você só faz caridade. E às vezes a pessoa está precisando de uma conversa boa e você encontra um amigo, uma pessoa na igreja e fala, ó, fulano está com um problema, você acaba ajudando. Eu gosto, sou religioso, pelejo que minha família frequenta a igreja, é mais difícil, né? Cada geração que vai vindo, às vezes tem mais ocupação, frequenta menos, mas eu, Maria Terezinha, sempre arrasto os netos para a igreja, viu? E eu tava falando, eu quero que seu netinho venha aqui também, porque sabem que ela é flamenguista, que adora conversar. O Luiz Miguel, tudo de futebol dentro do planeta, que você perguntar a ele te responde preciso, sabe? Gosta muito de cavalo, já foi em Trindade comigo 3 vezes montado a cavalo. A primeira vez que ele foi, ele estava com 6 anos. Esse ano passou, o João Gregório já foi os dois, né? E o Luiz Miguel gosta muito de esporte. E ele é um menino assim, parece adulto. Tudo que você perguntar a ele, ele sabe responder, ele entende do assunto. Você gosta de música? Olha só, nós estamos aqui ouvindo agora com Belmonte e Amarais, Saudade de Minha Terra. Você gosta? É a música que eu mais gosto, cara. É Saudade de Minha Terra, de Belmonte e Amaraí, né? Os original, tem várias duplas. Mas assim, ela retrata um pouco minha vida e é uma música boa de ouvir, né? Mas tem umas músicas mais antigas que tem umas letras muito importantes. Hoje, as músicas sertanejo, universitário, tem umas que faz sucesso só 90 dias. Eu acho que isso não é porque as duplas é ruim, muito boa para cantar, né? Tem que ter letra. Por exemplo, aquela música da participação de Paulo e Paulinho, com a Marília Mendonça, né? Que música boa, que letra boa, né? A Maria Mendonça morreu, mas ela ficou gravada para o mundo, né? O planeta mesmo. Terra, né? Então, eu gosto demais de música. Música mexe com a minha vida, é importante. A música dá um gosto melhor para a vida da gente, das pessoas, né? Uma interação muito boa. E parabenizar a rádio aqui pelos programas que tem. O Zé Tatu tem um programa cedo muito bom. Depois vem a Débora, né? E assim por diante. Então, isso é importante para nós. Música é muito bom. Muito bem. Gilmar, e a pandemia? Como que foi aí passar pela pandemia? Você pegou Covid? Como foi? Foi sintomas leves? Conta pra gente. Não, foi sintomas leves. Eu peguei agora, né? No meio do mês de janeiro, né? Acaba que a pandemia, na minha administração, foi a coisa que mais me imprensou, que mais judiou comigo, sabe? Que mais paralisou o município. Você fecha o comércio, o comerciante, às vezes, ele tem que pagar água, aluguel, energia e tratar da família. Nós tivemos que fechar, não teve outra saída, não tinha vacina, né? E se morre alguém de uma família, você não fez nada, é uma situação muito custosa, não é o Gilmar, não. Foi no Brasil inteiro, né? Os municípios ficam muito prejudicados, as famílias, todo mundo. Mas graças a Deus que veio a vacina, deu uma aliviada boa. Você vê, nesse momento, nós estamos com a incidência muito grande de Covid em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Mas com a vacina tem pouca gente internada, né? Nós tem 2 internados só, daqui tá saindo, né? Nós alcançou 80 casos aqui, mas você vê Vianópolis ali, passou dos 800 casos. Bela Vista passou de 1.000 e assim por diante, né? Orizona teve muitos casos, Pires do Rei, mas aqui morreu 12 pessoas, cara. Isso é muito ruim, né? E para os pais vacinar as crianças, tem vacina, vai lá, vacina. A vacina é o que salva, né? Deus fez a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Em Deus de criança, meus avôs levou meus pais para vacinar, meus pais levou eu. A vacina é deixada por Deus e o homem elaborou ela, nós precisamos tomar a vacina. E olha só, Gilmar, é muito importante isso que você falou, com certeza aí fica o recadinho para todos os ouvintes. Caminhando aí para a reta final, para os últimos minutos do nosso programa, quais que são aí as metas para 2022, Gilmar? O que tem aí em planejamento? Olha, a gente tem um planejamento de continuar o serviço da zona rural, né? Mas trabalhar bastante na cidade, né?
terminar as obras, tem uma escola de 6 salas para terminar, tem muitas obras para terminar, vamos recapear as ruas dessa cidade todinha, né? Vamos fazer 50 casas populares que o governador deu para gente. E assim, as metas é grande na educação, na saúde, vamos melhorar cada dia mais, vamos transformar. A equipe está mais preparada, está mais organizada, né? Eu quero aqui aproveitar para parabenizar toda a equipe da administração, todos os funcionários, parabenizar todos os produtores desse município nosso, que produz, que ajuda, que traz riqueza, todos os comerciantes, a comunidade de uma maneira geral, todos que contribuem para o nosso município crescer, as pessoas que veio de fora para cá e se sente hoje passaquatrense, né? Essas pessoas que veio, que sinta bem e que nos ajudam. E assim, cada pessoa que tiver uma ideia para a administração, um pensamento bom, positivo, me liga, me passa, vai lá fazer uma visitinha. Ó, tô pensando nisso, isso dá certo, tá precisando disso na nossa cidade. Pedir a cada cidadão que contribui, que seleciona o lixo, que a gente está fazendo a coleta seletiva. Cada dia nós melhorarmos mais nossa comunidade, nossas pessoas, nós crescer mais, cada dia melhorar mais. Isso não é o Gilmar, não é o prefeito que faz, é a comunidade geral. Se não tiver uma união, é igual uma engrenagem. Se o comércio vai bem, a produção vai bem, a educação vai bem, a saúde vai bem, nós só tem a crescer, né, Cássia? É, isso mesmo. Muito bem, Gilmar. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo ao nosso programa, porque eu sei que as atribuições são muitas, é muito trabalho, muita coisa para fazer. E você ainda tem que tirar um tempinho para ficar com os netinhos, né? Eu sei que é uma correria louca, mas eu fiquei muito feliz de você estar aqui hoje.